Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina Introdução à Gestão de Pessoas, vamos abordar hoje personalidade e valores. E a gente começa, então, falando de personalidade, né? Como sempre, né, eu começo uma aula falando de conceito. O pessoal costuma reclamar, mas isso é decoreba, isso aqui. Eu sei que é, mas não tem jeito. Você vem para a universidade, em disciplinas como a minha, você tem que conhecer o conceito. Não precisa decorar, mas pelo menos o que eu costumo dizer é o seguinte: quando você vê, você reconhece o conceito. Você não precisa guardar, mas quando você lê, você tem que reconhecer se ele é verdadeiro ou se ele é falso. E aí eu estou trazendo hoje, por exemplo, o conceito de personalidade, que eu vou ler e vou explicar para vocês. O que é personalidade? Pergunta: existem duas personalidades iguais? Existe sim ou não? Eu vou facilitar a pergunta para vocês. Existem duas digitais iguais no mundo? Vocês não sabem de nada. Acredito que não, né? Não, não existe digitais iguais e não existe personalidades iguais. Pode ser similares, e a gente até vai ver alguns casos que elas são bastante similares, mas iguais não existem. Então, cada um tem a sua personalidade. E como é que se forma a personalidade? Qual é o conceito e como que se forma a personalidade? O que influencia? É isso que a gente vai estar vendo nesta aula. Depois a gente vai ver como a personalidade afeta os valores, né, no dia a dia. E aí, o que é personalidade? É isso aqui, ó. É a soma total das maneiras como a pessoa reage e interage. Vamos imaginar que a gente está numa aula presencial, e uma sala para 40 alunos e a sala está lotada. Então, temos 38 alunos, 2 alunos chegaram atrasados. Os 2 chegaram atrasados. E um é tímido, ou seja, tem uma personalidade retraída, e o outro é extrovertido. E o tímido, quando ele abre a porta e vê uma sala com 38 pessoas, ele vai reagir de uma maneira. Por que ele vai reagir de uma maneira? Quando ele vê aquela sala lotada, ele vai rir de canto a canto. Ah, meu Deus, nessa sala ninguém vai me enxergar, o professor nunca vai perguntar nada para mim, eu vou passar desapercebido. Então, ele reage de uma forma a uma situação. Então, isso é uma forma de reação, né? Já o extrovertido, quando vê uma sala lotada, ele provavelmente não vai gostar. Por quê? Ele gosta de conversar, ele gosta, né, de perguntar, de participar da aula, e uma sala com 40 alunos vai ficar difícil. Então, isso se chama reagir, né? Então, é a soma total das formas como eu reajo ao ambiente que está aqui em volta, né? E também como eu interajo com eles. Eu sou uma pessoa mais próxima, eu sou uma pessoa que fala de mim, ou não, eu sou uma pessoa que não, que tenho dificuldade de, como se diz, de me entrosar, como eu interajo com o ambiente que está me circulando. Então, esse somatório, né, vai me dizer como as pessoas reagem e ela interage com os demais, vai me dizer como é a personalidade. Tá? Ela é mais frequentemente descrita em termos dos traços mensuráveis exibidos por indivíduo. Se alguém nessa mesma sala entra mudo e sai calado durante o semestre inteiro, você vai ter poucos traços mensuráveis, ou seja, olha, não dá. Se alguém perguntar como que é o fulano de tal, como é o Zezinho, pô, o Zezinho entra mudo e sai calado. A única coisa que eu posso dizer dele é que ele aparentemente é tímido, mas nada, porque ele nunca conversou com ninguém, nunca falou nada, entra e sai, assiste a aula, tal, participa pouco. Agora, se é uma pessoa que é expansiva, né, ou uma pessoa normal que conversa com um, conversa com outro, você vai dizer, essa pessoa ela é detalhista, ela é criativa, ela é participativa, ela gosta de trabalhar em equipe, e por aí vai. Aí, então, isso são os traços mensuráveis. E isso esses traços mensuráveis que vão dizer o tipo de personalidade que uma pessoa tem. Então, repetindo, é a soma total das maneiras como uma pessoa reage, como eu vou reagir a uma situação no ambiente, e como eu interajo com esse ambiente, né? Como eu reajo, como eu me sinto e como eu vou me relacionar com esse ambiente. E como que eu descrevo a personalidade? Por meio de traços mensuráveis, traços que eu possa medir. E o indivíduo tem que exibir esses traços para eu poder dizer, ele é assim, ele é assado, ele tem a personalidade assim, assim, assado. Tá? Essa é a descrição do Robbins, do livro que a gente utiliza. A gente começa aqui com um pequeno probleminha. Estima-se que existem cerca de 17 mil adjetivos para descrever traços de personalidade.
E aí fica complicado. Com 17 mil adjetivos, não tem como você fazer tipos de personalidade. O pessoal não conseguiu reduzir, né? Trouxe uma primeira pesquisa, trouxe para 16 traços primários, né? Em cada traço primário dele tem os extremos. Então, é do tipo interação, reservado e expansivo. Um extremo é uma pessoa muito reservada, que fala pouco. É que você tem um contínuo, né? Menos reservado, mais ou menos reservado e totalmente expansivo. E aí vai. Traço de personalidade, uma pessoa com baixa capacidade cognitiva, né? Ou uma pessoa extremamente inteligente, são os dois extremos. E aqui você vai ter as variações intermediárias. Então, são 16 traços. Aí você vai suscetível a sentimentos, a pessoa sensível, e a outra estável emocionalmente, que a gente pode dizer que é a pessoa mais fria. Alguém que se sente sempre inferiorizado, alguém que gosta sempre de estar no comando, então um submisso, dominador, e vai evoluindo, né? Esses 16 traços primários, você faz uma avaliação. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer uma autoavaliação aqui, como que seria a minha personalidade? Vou pegar aqui uma caneta. Reservado ou expansivo? Eu começaria aqui, eu sou a pessoa mais expansiva. Mais inteligente ou menos inteligente? Eu não sou burrão de tudo, não. Sou sensível aos sentimentos? Mais ou menos, sou muito sensível, não. Dominador ou submisso? Eu tenho uma tendência a ser dominador. Alegre ou sério? Consciencioso ou expediente? Consciencioso, gosto de cumprir. Ousado ou turrão? Sou turrão pra caramba. Tímido ou sensível? Vou ficar no meio. Confiante ou desconfiado? Extremamente confiante. Prático ou imaginativo? Muito prático. Sincero? Extremo. Autoconfiante? Outro extremo. Conservador ou aberto a novas ideias? Eu gosto de experimentar coisas novas. Autossuficiente ou dependente do grupo? Um pouquinho intermediário. Controlado ou descontrolado? Eu fico no meio aqui, que às vezes eu sou descontrolado. Tenso ou relaxado? Eu nunca fui relaxado, tenso. Então, seria uma medição mais ou menos desse tipo, uma autoavaliação. Lógico que você tem instrumentos. A questão é que as possibilidades de tipo de personalidade que isso aqui vai gerar é muita coisa. Vai gerar diversos tipos de personalidade. E aí fica difícil para você instrumentalizar. Então, for desenvolver. Isso aqui é uma avaliação inicial de personalidade, mas é que ela não é utilizada, porque ela é pouco prática. No decorrer da aula, eu vou falar as mais utilizadas, que essas pegaram esses traços primários, esses 16, e reduziram eles mais ainda, e aí fica mais fácil para a gente definir tipos de personalidade. Inclusive, a aula que vem ela vai ser uma aula presencial, porque eu vou passar um exercício para vocês hoje, vocês vão responder, e a gente vai analisar na aula que vem. Não na aula que vem, porque a semana que vem é feriado, mas na outra semana. Tá? Então, isso aqui é personalidade, esse é o conceito. Traço de personalidade. Então, é o seguinte: quanto mais consistente as características ao longo do tempo, e quanto maior a frequência com que ocorre situações diversas, maior a importância desses traços para a descrição do indivíduo. Quero descrever o André Ferreira, então eu tenho que ver a consistência dele nos traços e a frequência. Então, vamos pegar aqui um traço meu que é bem peculiar, esse aqui, ó. Sinceridade. Cadê o de sinceridade? Esse aqui. Sincero ou dissimulado? Bom, é consistente? Ele é muito consistente. Consistente quer dizer o seguinte: quando eu sou sincero mesmo. Eu falo, tento não faltar com a educação, né? Mas, na medida do possível, eu não gosto de mentira e eu não fico passando pano quente. Eu falo aquilo que eu acho que é mais adequado falar e sou sincero. É uma característica minha. Sinceridade sempre foi. Então, é consistente, né? Porque eu sou muito sincero. Né? Tem consistência. Tem gente que é mais ou menos sincero, tá? Em determinadas situações, para não ofender, ele não vai falar determinadas coisas. Tem gente que não é nada sincero, é dissimulado. O meu grau de sinceridade é alto. O André, você pode perguntar para os colegas professores, quando perguntar, o André é sincero, eles vão dizer até demais. Até demais. Então, é um traço consistente. Você olha para a pessoa e fala, ele é uma pessoa sincera. Mas não basta apenas ser, como se diz, consistente, ser bastante sincero. Em diversas situações no dia a dia, ou seja, a frequência, eu sou sincero com os meus colegas de trabalho na UF, eu sou sincero com meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos, acabei de vir na casa dos meus pais,
Então, eu sou com frequência. Então, se eu sou consistente e repito esse tipo, né, essa atitude várias vezes no decorrer da minha vida, é porque esse traço de personalidade tem muito a ver comigo. Ele me descreve bastante. Deu para entender o que eu estou falando? Então, alguns traços de personalidade, assim, esse aqui é marcante em você, porque ele é consistente quando você é mesmo, e você, em diversas situações, frequentemente, você demonstra esse traço de personalidade. Eu peguei sinceridade, que para mim é o traço mais forte que eu tenho, mas cada um pode pegar um aqui e falar, olha, esse aqui é o traço mais forte, porque ele é consistente. Quando eu vou ao extremo, de um lado ou do outro, e sempre sou assim, em diversas situações na vida social, eu reproduzo esse ato. Beleza, gente? Tranquilo? Posso avançar? Hoje vocês estão quietinhos, não estão falando nada. Isso é ruim. E como que a gente mede a personalidade? Tem duas formas principais de se medir a personalidade, né? A primeira delas é a autoavaliação. Aqui atrás, por exemplo, eu fiz uma autoavaliação. Se eu me conheço bem, vai estar certo. Pode ser que aí que está o problema, né? Se eu me conheço bem, a autoavaliação está boa. Mas às vezes a gente não se conhece tão bem. Então, esse é um dos problemas, um dos riscos da autoavaliação da personalidade. É a precisão. Tem gente que não se conhece, né? Ou não se conhece perfeitamente. Ele consegue se autoavaliar em 80% das variáveis, se autoavalia bem, em 20% ele não avalia bem. Tem gente que avalia 90% bem, em 10% ele não avalia bem. Sempre tem um gapzinho ali. E tem gente que em 100% avalia certo 10%, ele não se conhece. Ele tem uma autoimagem que não reflete a personalidade dele. Ele olha para o espelho e não se reconhece, é outra pessoa. Eu conheço vários assim. Então, isso é um problema de precisão, né? A autoavaliação, a gente tem, bom, como que eu posso dizer? A gente tem uma tendência a ser mais realista do que efetivamente é a realidade. Então, eu tendo a achar que eu sou mais bonito do que efetivamente eu sou. Eu tendo a achar que eu sou mais inteligente do que efetivamente eu sou. Isso é um fato. Um outro problema da autoavaliação, deixa eu ver se eu explico ela aqui na frente. Não explico, não explico em outra aula. Um outro problema da autoavaliação é se você está, por exemplo, aplicando ela no processo seletivo, ou até mesmo no processo de planejamento de carreira, que é relativamente comum dentro das empresas, das grandes empresas. Cara, estou fazendo um processo seletivo para estagiário da área de marketing. E aí eu faço um teste de personalidade que eu já conheço e sei que determinada pergunta tem a ver com criatividade. Eu sei que meu ponto seria aqui, mas que o desejado para aquela vaga seria aqui. O que eu vou fazer? O que 99,9% das pessoas vão fazer? É marcar aqui. Ele sabe que não reflete a realidade, mas ele pode fingir ou mentir para, de repente, conseguir uma vaga, de repente, conseguir um planejamento de carreira, não ser demitido. Então, esse é o problema da autoavaliação. Tá? Essa é uma das formas de você fazer, mensurar a personalidade. Inclusive, esse teste que eu vou dar para vocês, eu vou explicar daqui a pouco como que ele funciona no final da aula. Na maioria das vezes ele bate, mas alguns alunos ficam revoltados, dizendo assim, olha, esse teste não tem nada a ver comigo. Já foi até, tem vezes que é engraçado, que as salas ficam cheias, 60 alunos às vezes. Aí o cara, ele fala, meu Deus, isso eu não sou assim. Aí uns alunos começam no rir do canto, você está louco, cara, você é assim. Aí o cara fica meio sem graça, você é assim, você não está se enxergando. Mas é exatamente o que eu falei, o cara está fazendo uma autoavaliação errada. Nestes casos, ou então quando você discorda, você, eu não me vejo dessa forma, você pode não estar, a sua precisão pode não estar boa. E aí o que eu recomendo? Você pedir para alguém que te conhece bastante, fazer a avaliação. Pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um namorado, esposa, marido, mãe, pai, qualquer um. Porque essa avaliação por observadores ela é mais fidedigna com relação aos fatos, ou seja, ocorre no trabalho em diversas outras situações de maneira formal ou informal. E ela, aqui, ó, apesar de correlacionada, as pesquisas sugerem que a avaliação por observadores é mais precisa. E aí, se vocês fizerem o teste, vocês não concordarem com o teste, peça para alguém refazer. E aí você bate. E é até bom, porque isso já é um feedback, né? Você já começa a entender, né, como que você está se enxergando e quais são
a sua miopia, naquela questão de que você se olha e você é de um jeito e você não consegue se enxergar. Isso às vezes acontece muito. Já aconteceu comigo, na idade de vocês, isso acontecia direto comigo. Hoje menos. Avançando. Então, aqui já estou repetindo o conceito, né, do que é personalidade, e eu faço uma pergunta. Como se forma a personalidade? E lembrando que ela é que molda o nosso comportamento. As minhas atitudes no dia a dia é função direta da minha personalidade. Um tipo de personalidade leva a um tipo de atitude, outro tipo de personalidade leva a outro tipo de atitude. Vamos lá, quero a participação de vocês agora. Como se forma a personalidade? Quais são os fatores que afetam a formação da personalidade? Tem alguém aí? A Micaela falou o ambiente. Família, então, que também é um ambiente. Então, o Vinícius falou da família, o convívio. Então, beleza. Só os dois estão participando, né? Situações. Então, tá. São dois fatores principais para formar a personalidade. O primeiro deles é a hereditariedade. E o segundo deles é o ambiente, o meio no qual você está inserido. Estes dois fatores influenciam a personalidade. Qual que influencia mais? Não tem resposta na ciência. Não chegaram a um consenso. Alguns dizem que o que influencia mais é a hereditariedade, e outros pesquisadores dizem que é o ambiente. O que eu posso dizer para vocês, e que vai cair na prova, é o seguinte: se perguntar para um cientista de comportamento social, falar, ou para um psicólogo, né, falar qual influencia mais a formação da personalidade, ele vai dar essa resposta. Olha, não dá para dizer se é hereditariedade ou ambiente, não tem elementos suficientes para fazer qualquer uma das duas afirmativas. Mas se tivesse uma que tivesse que influenciar mais, qual que seria? Aí o cientista diz, olha, mas se tiver que apostar em uma, não quer dizer que ela é a que mais influencia, mas se tiver que apostar em uma, é a hereditariedade. Eles acham que se tiver uma que influencia mais, eles não têm como provar, mas eles têm a suspeita que seja a hereditariedade. Daqui eu pergunto na prova, tá, gente? Aí depois você responde direitinho lá. De repente eu troco a frase e aí pergunto e vocês prestem atenção no que eu estou falando, que isso não vai estar escrito aqui. Vamos falar algumas informações importantes. A personalidade é mais passível de mudança, transformações na adolescência do que na fase adulta. A minha sogra costumava dizer que você educa uma criança até 6, 7 anos. Faz bastante sentido, né? A minha mãe escolhia as minhas companhias quando eu era criança. Então, ela olhava para os meninos da rua, tinha alguns que eram da pá virado, bicho, moleque atentado, encapetado mesmo, fazer merda, uma merda grande. E a minha mãe não deixava andar com eles, porque ela não estudou comportamento organizacional, ela nem fez psicologia, mas ela sabe, pela experiência prática, que isso aqui é verdade, né? Até a adolescência, né, essa personalidade ainda está em formação, então você está mais suscetível a aceitar as informações que vêm do meio, que é essa questão do ambiente. Depois que você vai crescendo, fica menos suscetível, mas você, quando é jovem, você é como se fosse uma cesta vazia. Então, são as experiências que você vai vivenciando, e vai aumentando a sua cesta de experiências, de vivências e de julgamentos, daquilo que você acha certo, que você acha errado. E aí vai formando a sua personalidade. Tá? Essa é a primeira coisa. Depois que você vira, como diz uma amiga minha, cavalo velho, aí fica difícil de mudar. Um dos aspectos da personalidade que causa maior perplexidade é a sua resistência geral à mudança. Quando você vai envelhecendo, aí você tem as experiências, tem as coisas que deram certo, deram errado, e a sua personalidade vai se formando. E aí, quando você atinge a maturidade e vai ficando mais velho, ela vai ficando mais sedimentada. E aí fica mais difícil mudar. Né? São seus valores, a sua personalidade, já não é da noite para o dia, não, mas é bem mais complicado para você mudar a personalidade. Beleza? E aí vamos falar primeiro da influência da hereditariedade. Né? Alguns elementos que comprovam que a hereditariedade influencia a nossa personalidade. O que ele argumenta?
A personalidade está na estrutura molecular dos seus genes, nos cromossomos. Isso é o que o Robbins disse. O que você herdou dos seus pais? Beleza, inteligência, altura, não sei. Mas aqui está a prova. Então, isso aqui é a prova de que hereditariedade influencia na personalidade. Nos Estados Unidos, psicólogos fizeram pesquisas com gêmeos univitelinos. Univitelinos é aquele que tem a mesma formação, nasceu do mesmo embrião. Você tem gêmeos e tem gêmeos univitelinos. Os univitelinos é que são iguaizinhos um ao outro. E a formação deles é muito similar em termos de gênero, em termos de cromossomos aqui, conforme a gente está falando. Pegaram 100 pares de gêmeos separados no nascimento, idênticos, que é o univitelino. E aí, meu amigo, depois de um longo tempo, foram ver essas pessoas. O livro cita um caso, de dois irmãos que fumavam a mesma marca de cigarro, o nome do cachorro era o mesmo, moravam a poucos quilômetros de distância e, além disso, iam passar as férias a 500 quilômetros de distância na mesma praia. Era muita semelhança para ser coincidência, ou seja, isso tem, isso tem influência dos genes que você recebeu dos seus pais. Aí você fica desconfiado, você vai falar, o André é meio mentiroso, o livro também, será que isso é verdade? Eu estou dando apenas um caso, de 100 pesquisados, o livro traz um caso, mas eu vou trazer um caso recente que eu achei no jornal. Olha só, isso aqui aconteceu no Ceará e foi agora, foi há pouco tempo. Ó. Foi em junho do ano passado, um ano e pouquinho. Gêmeos fotógrafos cearenses separados desde o nascimento se reencontram virtualmente após 23 anos. A história toda está aqui embaixo. Quem quiser depois clicar no link, é só clicar que vai acessar. E aí, olha só o que aconteceu. Ó. Tomás Maranhão, que mora em Fortaleza, e Gabriel em Uberaba. Então, Minas é muito diferente do Nordeste. Tá? Não sabia do paradeiro um do outro, mas uma fotografia colaborou para que descobrisse onde eles estavam. Na verdade, a mãe avisou, ela não ia ter condições de criar, e aí ela deu um filho para um e deu um filho para o outro. E ela falou que estava fazendo isso para um dos casais. E aí esse casal falou com o filho, falou, olha, você é adotado e você tem um irmão. E eles começaram a procurar o irmão, até que acharam. Mas olha só o que aconteceu. Que um dos irmãos falou, meu choque foi maior quando vi a foto dele vestido com roupa social e câmera pendurada no pescoço. Não acreditei e me choca até hoje. Foi ali que realmente vi que a fotografia não estava à toa na minha vida. Gente, os dois eram fotógrafos. Qual é a quantidade de fotógrafos que a gente vê na vida? Não são muitos. Os dois eram fotógrafos profissionais. Isso está no gene, não tem jeito, está no gene das pessoas. Além de serem muito parecidos, aqui está a foto dos dois. E depois eles iriam se encontrar, não sei, na reportagem já fala se eles tinham se encontrado, porque estava no meio da pandemia, não sei se eles chegaram a se encontrar. Mas provavelmente descobriram várias outras coisas em comum. Mas de onde veio isso? Quantos fotógrafos você tem profissional? Cara, aqui em Volta Redonda, que tem 270 mil, vou achar aí 100 fotógrafos profissionais. Aí você pega um cara, foi para um lado, outro foi para o outro, em situações completamente diferentes, e os dois escolhem a mesma atividade. Um fazia como atividade principal, o outro fazia como hobby, mas os dois eram apaixonados por fotografia. Deu para entender, gente? Então, essa é a parte da hereditariedade. Tá? Mas tem mais coisa. Se você é tímido, é medroso e angustiado, tem uma angústia corroendo você por dentro, isso normalmente é porque você herdou isso dos seus pais, tá? Então, seus pais são tímidos, são medrosos e são angustiados, você tem uma forte tendência a herdar deles. Isso aqui não está no livro, mas eu trouxe, para falar um pouquinho mais dessa questão da hereditariedade, que é isso aqui, olha, de como que os genes ele tem informação, isso aqui é um cebolitos lá da Austrália, Burger Rings, É um anel de cebola, cebolitos. E aí, o que aconteceu? Um jovem veio a falecer e a família decidiu doar os órgãos dele, inclusive o coração. O coração foi doado para um outro rapaz jovem também que precisava receber um coração de transplante.
foi um sucesso. E aí, como é relativamente comum nestas situações, a família que doou quis conhecer a pessoa que recebeu o coração, querendo ou não, era parte do filho dele que estava lá, né? E aí foram conhecer o rapaz que tinha recebido a doação do coração. Aí chega lá, visitando, conversando naturalmente. Então. Aí olhou e falou assim: olha que legal, né? O pai do rapaz falecido, a família, né? Falou assim, você também gosta de Burger Wings? Nosso filho amava esse snack. Aí ele olhou, assim, eu nem sabia que isso existia. Eu só comecei a comer isso depois que eu recebi o coração do seu filho. Não, isso não é genética, mas mostra como esse se chama de célula. A célula transfere informação. E tem outra que é mais assombrosa ainda, né? Memória celular. Né? Uma menina de 8 anos ganhou uma nova chance na vida ao receber o coração de outra criança. Ela então começou a ter pesadelos com o homem assassinando a sua doadora. Os sonhos eram tão claros e precisos que a polícia reabriu o caso e conseguiu chegar ao assassino. O sujeito foi condenado. Bom, o professor, às vezes, ele é acusado de tudo, mas a pior acusação que ele pode receber é que é fake news. Uma vez um aluno meu falou que era fake news. Não, cara, pô, aí se desmoraliza, não posso trazer fake news. Por mais absurdo que possa parecer, eu trago isso de fontes que são checáveis. O cara pode até estar mentindo, mas eu peguei, aí eu fui lá, coitado, na aula seguinte eu levei a fonte. Está aqui, tá, gente? Isso aqui eu tirei foi do Globo, né? Uma reportagem, é uma série que tem lá, que fala sobre coisas estranhas que acontecem no mundo, e isso aqui ele trouxe, essas duas reportagens. Então, quem quiser checar para saber se eu estou falando mentira ou não, é só clicar no link. Então é isso. Hereditariedade influencia, mas não é só hereditariedade. Tá? O ambiente também. Então, a cultura dentro do qual somos criados. A nossa cultura tem normas escritas e não escritas, valores e atitudes. Né? Então, por exemplo, se eu acho um relógio valioso aqui no Brasil, se eu acho um relógio extremamente valioso aqui no Brasil, lá na central do Brasil, eu vou devolver esse relógio? O que vocês acham? Um Cartier, pronto. Central do Brasil, todo mundo passando por lá. Não, vou pegar um lugar mais sofisticado. Deixa eu ver aqui. Pior que trem aqui no Brasil não tem. Aeroporto, vamos mudar para aeroporto. Eu estou no embarque internacional e acho um relógio Cartier valioso. Né? O que normalmente as pessoas fazem aqui no Brasil? Leva para casa. Beleza. Provavelmente não devolveria, exatamente, Guilherme. Provavelmente não. Tem pessoas que devolvem, mas eu diria que a maioria não devolveria. Isso faz parte da cultura, é atitude, é norma, são valores que a gente tem. O cara perdeu, tem até aquela frasezinha que já ajuda a moldar a nossa cultura. Né? Achado não é roubado, né? Isso é lógico. É roubado sim. Se você achar uma coisa e subir ao dono e não devolver, isso é crime. Não é roubado, mas é crime. Eu li uma reportagem, eu tenho ela, eu vou ver se até escaneio, uma revista bem antiga aqui, um cara passeando na Suíça, isso foi na década de 90, uma revista antiga de turismo. Ele estava numa estação de trem, e aí ele tirou o relógio, que era Cartier mesmo, ou era um relógio caro pra caramba, e estava incomodando um pouco. Ele tirou e botou no banco que ele estava sentado. O trem dele chegou, ele entrou no trem. Entrou no trem e foi embora. Aí chegou na outra cidade, ele percebeu que tinha esquecido o relógio. Aí o que ele fez? Mudou de plataforma e voltou aqui. Onde estava o relógio dele? No mesmo lugar. Isso é cultura. Né? Então, na Suíça, isso vai acontecer. Quer ver uma outra coisa de cultura? Mas não é só esse tipo de comportamento. Eu já passei carnavais na Bahia e teve uma vez que eu estava acompanhando os trielétricos, né, num circuito alternativo, o circuito alternativo, Barra Ondina, e eu fui até Ondina e depois voltei a pé. Estava na Pipoca, não estava em nenhum bloco. E aí, de repente, quando eu estava embora, já era de madrugada já, eu vi um trio elétrico vindo, e nesse trio elétrico estava a Baby Consuelo. Eu adoro uma música que ela toca. E é a Emília. Eu sou apaixonado por essa música, Emília, do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Um especial do Sítio, e aí tinha essa música Emília. Cara, mas foi muita sorte minha.
vinha o trio dela e ela estava começando a cantar essa música. Eu falei assim, eu estou cansada, mas eu vou ver passando. Aí parei aqui, fiquei lá. E aí, como eu estava meio cansado, eu não quis entrar atrás do trio, comecei a observar. Aí comecei a ver um punhado de gente. Eu olhei e falei, aí eu olhei e falei assim, você não tem insano. Né? Essa coisa é da cultura brasileira. Vai um cara com um trio elétrico e 300 mil, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas atrás pulando. Aí eu imaginei, se botar isso no Japão, você acha que alguém vai atrás do trio elétrico? Se instalar o carnaval no Japão, será que vai fazer? As pessoas vão fazer isso? Vocês acham que sim ou que não? Qual a percepção de vocês? O japonês vai? Não, não vai. É outra cultura, é muito mais introspectivo. Né? E eu estou radicalizando, além de ser no Brasil, é na Bahia, que é o pessoal mais solto, aquela coisa toda. Então, é uma coisa da cultura local. O ambiente ajudou a formar isso. Né? A família, os amigos, é que vocês já falaram. Então, a família vai influenciar, pai, mãe influencia demais. Né? O meu pai fala muito da questão seja bom, mas não seja bobo. Ele falava sempre isso, né? Fala até hoje. Aí eu sigo muito à risca. O que é seu, o que não é seu, não é seu. São valores que você acaba aprendendo com os amigos. É por isso que sua mãe não deixa você sair com amigos e amigas que são más influência na escola, grupos sociais e condições da nossa infância. E tem mais um exemplo também. Na Candelária, igreja. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Ó. Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Teve a chacina da Candelária. Chacina da Candelária eram os meninos, coitados, os menininhos que eles faziam? Eles praticavam pequenos furtos, bobeirinha, para comer, e durante o dia ficavam ali naquela região da Candelária, da Igreja da Candelária. E alguns policiais ficaram incomodados, não sei se comerciantes ficaram incomodados, mandaram matar a criançada, ficou conhecido como a chacina da Candelária. E teve um rapaz sobrevivente, e ele era órfão, né? Um menino, jovem. Jovem não, uma criança ainda, devia ter lá seus 4, 5 anos. E até aquela idade, sei lá, 4, 5 não, talvez um pouco mais velho. E aí ele foi adotado por um casal de suíços. Há uns 3 anos, mais de uns 4 anos atrás, ele voltou ao Brasil. Ele voltou ao Brasil para que faz parte de alguns trabalhos de recuperação social, ele veio divulgar e veio participar também de uma celebração, não celebração do assassinato, mas uma memória do assassinato das crianças lá. E eu vi esse rapaz dando entrevista para o jornal Hoje. O que eu posso dizer para vocês é, ele não é brasileiro, porque até, sei lá, 7 anos de idade ele foi criado na rua. Então, você imagina, né, criado na rua, o cara sobreviver tem que ser malandro. E quando ele voltou, devia estar com uns 20, 28 anos, sei lá, vou chutar aqui, 20 anos depois, 21 anos depois, ele conversava igualzinho suíço. Ele falava ponderadamente, ele respondia de forma pausada, tranquila. Todos os trejeitos, a forma de se vestir, a forma de se falar, a forma de comportar era de suíço. Mas por que isso aconteceu? Porque ele foi criado por uma família suíça. E isso fez o quê? Moldou a personalidade dele. Então, por isso que eu digo, personalidade vai mudar? A hereditariedade vai mudar a personalidade? Vai. O ambiente também vai. Qual que vai influenciar mais? Não sei, não dá para dizer. Os dois vão influenciar. Em alguns casos vai ser mais hereditariedade, em outros casos vai ser mais o ambiente, outros vão ser mescla. A única coisa que pode, não dá para dizer qual que se influencia mais, mas se fosse obrigado a dizer, se tivesse que fazer uma aposta, os pesquisadores dizem que talvez a hereditariedade influencia mais. Tranquilo? Então vamos lá. Então, e como que as empresas usam, né, esse conceito no dia a dia? Para planejar a carreira. Se eu tenho uma pessoa centrada, característica de personalidade, centrada, tem atenção a detalhes. Essa pessoa teria, digamos assim, um bom aproveitamento na área de finanças ou contabilidade? O que vocês acham? Pessoa que gosta de seguir as normas, o padrão, né? Com certeza. Então, se você viu o tipo de personalidade, alguns cargos são mais adequados, tá?
Uma pessoa que seja mais extrovertida, mais comunicativa, que sempre está querendo coisas novas, teoricamente, é para uma área que dá mais espaço para inovação. Pode ser ali marketing, a área de tecnologia, alguma coisa nesse sentido, pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, a personalidade, a avaliação de personalidade é usada para apoiar o planejamento de carreira das empresas. A partir do momento que você identifica as personalidades, eventualmente você vai trabalhar para a pessoa reforçar alguns traços de personalidade que a empresa acha importante. E aí ela vai te dar treinamento, né? E ela vai te dizer, olha, precisa treinar isso, 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 né? Que a gente quer reforçar esses traços. E na seleção também. Apesar de alguns testes não serem indicados para a seleção, você precisa saber a personalidade da pessoa, assim como na carreira, na seleção você tem que saber, para ver se ela se adequa mais a qual tipo de trabalho, a qual tipo de cargo. Beleza? E aí, esse teste eu não vou explicar para vocês, porque vocês vão fazer esse teste, tá? E, no final da aula eu vou explicar como que vocês vão fazer. E aí eu só vou explicar, para não influenciar as respostas de vocês, eu vou pedir que vocês não leiam esse material, essa parte aqui, e depois, na aula que vem, vocês vão fazer, não na semana que vem, mas na próxima aula, vocês vão trazer, vão postar esse resultado, e aí eu vou discutir com vocês. Tá legal? Tem problema, Guilherme, pode fazer de novo. É para ver, já que você é jovem, você pode estar com a sua personalidade já está mais estabilizada. Tá? Então, e esse teste que eu falei é o MBTI, que é o da Myers-Briggs, eu vou entrar em detalhes semana que vem, o que eu posso dizer é que é o teste mais utilizado no mundo para se avaliar personalidade dentro das empresas. E esse aqui é um outro teste também, é o Big Five, personalidade. E o que ele faz para avaliar a personalidade? Só que é questionário também, né? Assim como o outro é questionário. O que eu vou passar para vocês é questionário. E a partir de um questionário, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 dimensões, 5 dimensões, desculpa, olha. 5 as dimensões que fundamentam todas as outras. Ou seja, você viu que eu falei lá atrás de 16, aqui já trouxe para 5. Tá? E ele está dizendo que essas 5 dimensões eu consigo definir qual é o seu tipo de personalidade. E o que vai acontecer? Ele, nesse teste, vai dizer qual que é a sua predominante e qual que é a sua subdominante. Então, ou seja, isso aqui é mais forte em você. E em determinado momento, isso aqui é mais forte. Então, eu vou explicar os tipos possíveis dentro do Big Five. Se você fizer esse teste de personalidade, esse link aqui eu tenho que ver se ele ainda está funcionando, que eu tinha uns links de teste gratuito, mas eu acho que esse aqui não está funcionando mais. Mas é só procurar teste Big Five, personalidade gratuito, que vocês acham. Hoje é fácil achar. E aí, vamos lá. Quais são as 5 dimensões? Né? Você vai se encaixar em uma delas. Não quer dizer que você não tenha as outras dimensões, mas uma dessas dimensões vai ser a mais forte em você. Vai ser o mais característico de sua personalidade. O primeiro delas é extroversão. Fácil, né? É o nível de conforto de uma pessoa com seus relacionamentos. Eu sou a pessoa que chega no ambiente e já vou me entrosando rapidamente, já converso, já falo sobre mim, ou seja, eu sou sociável. Eu sou uma pessoa que chega no ambiente, as pessoas vão me procurar, vão fazer rodinha em volta de mim, né? Sou agregador. Assertiva no sentido de tenho as minhas opiniões, né? Expresso essas minhas opiniões sem ofender os outros, sem ofender os direitos dos outros. Então, eu sou bastante sociável, sou uma pessoa agregadora, que chama atenção. E sei defender meus interesses, sou assertivo, sei falar não, sei falar sim. Né? Eu estou no grau máximo de extroversão. Né? Então, eu estou do lado de extroversão. Agora, qual é o outro lado? Pessoas reservadas, que vão chegar, né? Vão ficar num canto, não vão se expor demais, tímidas, falam menos. E aí eu tenho, né, aqui um contínuo, de totalmente extrovertido a totalmente tímido. Uma diferença que há entre o MBTI e esse teste aqui é que o MBTI não é um contínuo. O MBTI, que eu vou explicar para vocês semana que vem, ou é você aqui, ou é você aqui. Aqui não, ele vai dizer, olha,
Eu sou totalmente extrovertido, mais ou menos extrovertido, introvertido, tal. E aí vai te dar uma característica aqui. Eu estou aqui mais próximo de extroversão. Um outro fator a ser avaliado, amabilidade. É o mais amado do Brasil, né? Não discuto com ninguém, as pessoas falam algo comigo, eu tento aceitar, tento não discutir, não bater boca, recebo muitas ideias e cumpro as ideias. Então, o que essa pessoa é? Ajuda, ela coopera, recebe bem os outros, é confiável. Então, é o grau de alta amabilidade. A pessoa é o mais amado do Brasil, então seria um extremo, né? Precisou de uma mãozinha, ele vai lá te ajudar. Chega alguém que é diferente, ele vai receber essa pessoa, vai fazer com que ela se sinta à vontade. E pode confiar, ele não vai te passar a rasteira. Então, essa é uma pessoa amável. E o contrário de amável, né, aquela que ninguém, assim, pelo menos estereótipo, ninguém gosta, né? Fria, insensível, tá aí eu não vim para confundir, eu vim para desagregar e gosta de um conflito de uma forma extremada, não um conflito saudável. O conflito ele pode ser saudável, mas não é, uma pessoa não é que ela gosta de conflito, ela gosta de confrontar, que não é a mesma coisa que conflito. Conflito é discordância de ideias, isso é extremamente importante. Agora, confrontar tipo, eu não estou aberto a ouvir a opinião de ninguém, eu quero dizer que você está errado e que eu estou certo. Não é um conflito, é um confronto, é uma briga. Então, você tem do lado de cá a pessoa totalmente amável e do lado de cá a pessoa totalmente fria e insensível. Tá? Este aqui tem uma característica. Todo chefe adora recrutar e selecionar pessoas assim, conscienciosas. Né? O que é uma pessoa conscienciosa? É uma pessoa confiável. Tipo, vou dar um serviço para essa pessoa, ela vai me entregar de qualquer jeito. Ou seja, para entregar amanhã 10 horas, amanhã 9 horas já está na sua mesa. E ela faz isso porque ela é confiável, ela sabe de suas responsabilidades, ela é igual botafoguense, ela não desiste nunca, ela é uma pessoa persistente. Então, esse é o nível máximo de conscienciosidade. Né? E do lado de cá, é a pessoa não conscienciosa, displicente, né? Talvez o sinônimo para isso. É a pessoa distraída, vive no mundo da lua, é desorganizada, é aquela pessoa que você nunca entrega nada para ela, porque você tem que ficar cobrando o tempo todo e o risco da pessoa não fazer o trabalho é enorme. Tá? Então, o contrário seria isso. Então, consciencioso é a pessoa que todo chefe quer ter como empregado. Você dá a tarefa para o cara, você precisa, no máximo que você vai fazer é tirar dúvida. Ele vai te fazer o que você quer dentro do prazo, com qualidade, e sem te encher o saco, sem te apurrinhar. E o outro extremo de conscienciosidade é a pessoa que nem na base do chicote ela vai. E aí você, lógico, você tem aí um contínuo, né? Que vai de totalmente confiável a 80% confiável, 50% consciencioso e nada consciencioso. Tá? Estabilidade emocional. Esse aqui tem oposto. Aqui, normalmente, eu não vou falar. Aqui é a pessoa que tem estabilidade emocional. Tem estabilidade emocional. O contrário não é a pessoa que não tem estabilidade emocional, é uma pessoa neurótica. Isso aqui tem uma dica boa para vocês. Eu já trabalhei bastante tempo na iniciativa privada. Isso aqui, qualidade de vida no trabalho depende muito do seu chefe ter ou não esta dimensão básica, estabilidade emocional. Né? Quando ele não tem, é porque ele é neurótico. O que é o cara que tem estabilidade emocional? Circo está pegando fogo. Eu já tive chefe assim, é a melhor coisa do mundo você trabalhar com esse cara. Está desabando tudo, a casa está caindo e o cara, ele sabe que a situação é grave, ele está pensando, ele está refletindo, mas ele não entra em pânico. Né? Ele consegue controlar, ele mantém calmo e continua esperançoso. O termo aqui chama autoconfiante. Né? Eu vou resolver isso. Mas por quê? Primeiro, que ele tem confiança em si mesmo. Né? E segundo, que ele não é neurótico. Tá? E com isso, né, você sendo. Agora, aqui o livro não fala, mas tem um pré-requisito, tá? Você tem que ser bom. Se você não for bom, você tem que ser bom naquilo que você faz, porque o que ajuda muito você ter estabilidade emocional é ser bom.
Tem pessoas que são boas e não têm estabilidade emocional. É possível também, mas o primeiro passo, eu quero ser uma pessoa calma, autoconfiante e segura, conheça bem o seu trabalho. Isso ajuda muito. E qual é o contrário? O contrário é uma chefe que eu tive. Ela nem é mau caráter, não é má pessoa nem nada. Ela foi minha gerente corporativa. E um dos motivos pelo qual ela me mandou embora, eu dei vários motivos para ela me mandar embora, mas um dos motivos é que uma vez eu era coordenador corporativo de gestão de pessoas. Foi na Peugeot. Aí ela ligou para mim um dia e uma das coisas que uma das minhas responsabilidades era o desenvolvimento gerencial dos executivos, né, de toda a Peugeot. Eu tinha um treinamento para fazer em São Paulo, o pessoal da marca, né, da Peugeot e da Citroën, o pessoal da área de vendas. Um treinamento de desenvolvimento de liderança. E aí estava na minha agenda, já estava programado, eu sou uma pessoa conscienciosa, organizada. Ela liga para mim, apavorada, que ela está ficando tensa, que ela está ficando nervosa, porque o trabalho não sai, que ela não viu fazendo nada. Eu perdi a linha, parecia que eu era o chefe dela. Eu falei assim, olha, eu não aguento mais. Eu falando com ela. Eu não aguento mais. Assim não dá para trabalhar. Sei que você está falando, né, de planejar um treinamento, de convidar as pessoas, de organizar a estrutura, logística. Isso eu faço com o pé nas costas. Sem dificuldade nenhuma. Isso aqui está na minha agenda, eu vou fazer. Agora, o que não dá é você ficar me enchendo o saco toda hora. Essa sua insegurança atrapalha o meu trabalho. Parecia que eu era chefe, ela ficou quieta. Eu tinha um subordinado, né, um assistente administrativo, ele ouviu, falou, aí ele entrou depois na sala, com o que você estava falando? Eu falei, com a minha chefe, você é louco. Depois eu fui mandado embora, então não tentei repetir isso. Mas era exatamente isso, ela era completamente neurótica, eu já não estava aguentando mais. Você trabalhar com gente assim é a pior coisa do mundo. Ela está, olha só, o que ela é. Enquanto o cara com estabilidade é calmo, é confiante, é seguro, é a pessoa estressadíssima, nervosa, quer tudo para ontem, é triste e é insegura. Isso aqui é uma praga, gente. Um dia que você tiver um chefe assim, sai do setor, ou arranja um emprego para o seu chefe em outro lugar, se você gostar muito da empresa. Não dá. Faz muito mal para a saúde trabalhar com gente neurótica. Né? Eu tive essa experiência com essa pessoa neurótica. Essa foi a mais neurótica. Eu tive um outro, mas o outro era mais amigo meu, e esse eu conseguia levar ele. Ele era completamente neurótico e eu completamente zen. Aí ele chegava, pedia as coisas, eu falava assim, não vou fazer não. Mas você deve ter que fazer assim, né? No caso, vou até contar o que era. Eu tinha que fazer orçamento da área também de gestão de pessoas. Eu sempre trabalhei na área de gestão de pessoas. Era a gestão de pessoas e mensalmente eu ia junto com ele apresentar para o diretor da empresa, o diretor geral e mais o diretor financeiro, os resultados da área de gestão de pessoas. E aí lá era orçamento. Orçamento é uma coisa que é muito bem cuidada dentro da empresa. Todo mundo fica de olho, não pode estourar orçamento. E eu olhava, analisava o orçamento, fazia os detalhamentos que eu achava necessário. E ele chegava para mim e falava assim: você tem que detalhar mais, você tem que justificar mais. Eu olhava assim: eu não vou detalhar mais, eu não vou justificar mais, porque eu tenho mais o que fazer. Aí ele: não, isso vai dar merda. Se dá merda, a merda é minha, não se preocupa, não, eu assumo. Não, não vai dar, não vai dar, e aí vai. Aí você vai assim mesmo. Ele ficava nervoso, tenso. Eu vou assim mesmo para a reunião, e se der merda, o problema é meu. Chegava lá, eu apresentava, bem, tá certinho. Aí o diretor-geral olhava para o financeiro, e aí? Não, está tudo tranquilo, o André explicou tudo certinho, não precisa mais nada. Não. Você não acredita, mas eu saía da reunião com ele, sendo elogiado pelo diretor-geral, pelo diretor financeiro, e esse meu chefe falava assim: esse mês passou, mas mês que vem não vai passar, mês que vem você vai fazer do meu jeito. Eu olhava assim: tá, vou fazer sim. E não fazia. Mas esse caso ainda não dava para trabalhar, mas tem gente que não dá, é neurótica. E, por fim, a questão da inovação, né? Uma outra dimensão, essa pessoa ela é aberta para experiências, ela é inovadora, então tem interesse por novidades. Então, você tem, de um lado, a pessoa que é inovadora, que é criativa, tem curiosidade e tem sensibilidade artística. Né? Cara, ver coisas que ninguém mais vê. E do outro, tem um cara que é 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, e estamos conversados, né? Do lado, cada um no seu quadrado. É convencional, é conservadora. E aí você tem extremos. Pessoa totalmente inovadora e aqui a pessoa totalmente conservadora. Gente, aqui... Então, essas são as possibilidades. Eu, por exemplo, esse teste eu nunca fiz.
Mas se eu fizesse uma autoavaliação, eu diria que o meu ponto forte é esse aqui, ó, conscienciosidade. Porque me dá coisa para fazer, não precisa encher meu saco. Por isso que eu não gostava de chefe. Eu faço, vou lá e faço. Tá? Mas disparado seria ser consciencioso. Sou confiável, sempre fui. E qual que seria o meu subdominante? Ó, difícil, tá? Porque eu não sou amável. Eu não chego a ser neurótico, mas eu sou um pouquinho estressado. Sou um pouquinho inovador, então, mas não muito também. Eu diria que eu só tenho conscienciosidade, o resto meu não é bem desenvolvido. Não. Tranquilo? Beleza? Então tá, vamos lá. E aí eu pergunto que eu faço para vocês. Dessas 5 dimensões, qual que vocês acham que tem melhor desempenho? Extrovertido, amável, consciencioso, estabilidade emocional ou inovador? Qual deles que tem melhor desempenho? Hein? Inovador? Não. Desempenho. Eu falei muito claramente quem tem bom desempenho aqui, mas vamos lá. Enquanto não tiver a resposta certa, eu não saio daqui. Tem 5 assistindo, tem 5 dimensões, vocês vão testando as dimensões. Muito bem, Guilherme. Consciencioso. Esse cara é o que tem melhor desempenho. Olha lá, ele é confiável, ele vai entregar resultado. Tá? Quem é mais feliz? O extrovertido, o amável, o consciencioso, com estabilidade emocional ou o inovador? Quem é mais feliz? Pode chutar, gente. Eu não vou tirar nota de vocês se vocês errarem, não. E extrovertido? Não. Não quer dizer que ele não vai ser feliz, mas a tendência de ser mais feliz é outro. Também não. Ah, o mais amado, ele tem problema. Depois eu vou falar. Não, não é o mais feliz também, não. Tem mais chance aí. Quem é mais feliz? Estável emocionalmente. Então, esse cara. Porque ele não é neurótico, ele não fica ansioso, ele não fica nervoso, ele não fica deprimido. Então, depressão já é um sinônimo de infelicidade. O cara que tem estabilidade emocional, ventou para o norte, ventou para o sul, ele está tranquilo. Eu conheço algumas pessoas que têm forte estabilidade emocional. Essas pessoas são felizes, porque são seguras. O mundo me dá um limão, eu faço uma limonada. E quem é o futuro líder? Extrovertido, amável, consciencioso, estável emocionalmente ou inovador? Quem é que vocês acham que tem mais potencial para potencial, tá, gente? Quer dizer que ele vai ser, não. Também, não, inovador, Micaela, sinto dizer, mas inovador não é a pessoa que vai ser. Não, o amável, coitado, isso vai penar também, não. Quem? Extrovertido. Exatamente. Melhor desempenho consciencioso, felicidade, estabilidade emocional. Foi extrovertido. A extroversão de você. Essas características que estão escritas aqui, ó. Você ser sociável, agregador, assertivo, são características muito ligadas à liderança. Então, você tem mais facilidade. Gente, quando fala extroversão, não é só falar, não, tá? Porque só falar não faz você ser agregador, não. Às vezes você fala demais e você é desagregador. Você fala demais não faz você ser assertivo, não, nem ser sociável. É você usar a extroversão para atingir e ser dessa forma aqui. Aí você é extrovertido, tá? Beleza. E aí aqui como essas características preveem o comportamento no trabalho. Então, eu tenho alguém que tem estabilidade emocional. Por que ela é importante? Quem tem estabilidade emocional tem menos pensamentos e emoções negativas. Não é super vigilante, tipo assim, estou fazendo isso, aquilo. Não, essa minha chefe que eu falo que é neurótica, não é mau caráter, não, ela é só neurótica. Ela ficava o tempo todo se auto-vigiando e vigiando todo mundo. Era hipervigilante, mas não era só com a gente, não com ela também. Mas será que isso vai dar certo? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele cria 300 controles, porque não tem estabilidade emocional. Né? E o que afeta? Essa pessoa é mais satisfeita no trabalho e tem menor nível de estresse. Isso aqui, olha, pessoa que tem estabilidade emocional não tem nada de negativo.
porque a partir daqui tem algumas coisas de negativo, tá? As pessoas extrovertidas têm habilidade interpessoal, sabe se relacionar com os outros, sabe viver socialmente, né? Tem boas ferramentas para lidar socialmente, interagir com outras pessoas, e para a liderança isso é importante. Ele influencia os outros, ele tem dominância social, e ele expressa, né, o que ele está sentindo, ele consegue transmitir mais, ele tem maior expressão daquilo que ele está sentindo, das emoções dele. São coisas positivas. Tem desempenho melhor, tem maior liderança e também tem maior satisfação na vida e no trabalho, tá? Quem é extrovertido. A pessoa que é extrovertido e tem uma tendência a assumir mais riscos. Isso também de pesquisas já demonstraram isso. Então, por exemplo, se um cara desse está numa direção financeira, eventualmente ele pode assumir o risco de fazer investimentos que são mais arriscados, tá? Que eventualmente pode até falir uma empresa. Então, ele acredita mais nele, na verdade é essa. Ele acredita mais e aí ele subestima os potenciais riscos. Ele tem uma tendência. Então, ele tem que tomar cuidado. Quem é extremamente extrovertido e tem essas características todas que eu falei para vocês, uma situação de risco que ele pode ter é subavaliar os riscos. Quem é inovador? Esse cara aprende pra caramba, o cara quer coisa nova, eu quero aprender. Eu acho que a minha dominante é essa aqui, tá? A abertura para a experiência. Eu não sou inovador, não, mas eu gosto de aprender coisas novas. Não sou muito, é mais criativa e uma flexibilidade e autonomia. Eu acho que eu sou flexível. Então, por exemplo, agora teve a mudança para a educação à distância. Cara, antes de começarem as aulas, eu já tinha aprendido tudo, como funcionava o Classroom, como gravava uma aula, né? Algumas técnicas, instrumentos que eu uso para poder prender mais a atenção do aluno, ou seja, flexível, é desse jeito, vai, não é desse jeito, é de outro, beleza, vamos que vamos. Tá? Então, você dá um treinamento para esse cara, ele vai voar, porque ele aprende rápido. Então, o desempenho dele no treinamento é bom, ele gosta demais de aprender. Também tem boa liderança. Alguém falou que pode ser chefe, tem potencial de liderança. O extrovertido tem mais. E o cara que se adapta às mudanças. Na verdade, a mudança é o dia a dia dele. Esse cara é mais. Ele é impetuoso, então quem cria coisas novas, dependendo da função que está, tem mais risco de acidente, né? Muito inovador. O mais amado do Brasil. Esse aqui não dá para ser chefe, não. Tá? Alguém falou que poderia ser chefe. Está escrito aqui, o mais amado. Ele não briga, ele não contesta. Ele pode até não concordar com você, mas ele não vai. Para que eu vou brigar? Faz de conta que eu concordei. Ele se conforma mais. Normalmente ele tem bom desempenho e ele é ético pra caramba. Dificilmente esse cara vai roubar, a não ser que ele seja dissimulado, tá? Mas o mais amado do Brasil, ele é gente boa e ele é ético. Então, menores níveis de desvio de comportamento do trabalho. Qual é o problema dele? Ele não pede aumento, ele não reclama. Então, meu amigo, quem não chora não mama. Ele não tem aumento salarial. Cara que é muito bonzinho, ele tem salário menor. Isso é fato. Você vai ter menor remuneração. Por fim, a dimensão conscienciosidade. O cara que trabalha para caramba e não desiste, né? Botafoguense. Esforço e persistência. Bota energia e programa tudo e faz tudo que está programado e tem disciplina. É organizado e é planejado. Aí esse cara, ele voa, tem desempenho excelente, tem boa liderança também, e não é mandado embora. Se você é um cara consciencioso... Eu era mandado embora, eu fui mandado embora várias vezes, que além de consciencioso, eu era turrão, né? Então aí era problema. Mas eu nunca fui mandado embora por desempenho. Eu era mandado embora por outros motivos. E qual é o problema dele? Ele segue mais os padrões, né? Ele tende a não fugir muito dos padrões. Então, são pessoas menos criativas. Tá? Então, é assim que você usa as dimensões do Big Five para, eventualmente, fazer um processo seletivo, definir um planejamento de carreira das pessoas. Você define através de testes, pode ser autoavaliação, pode ser avaliação terceira, desde que o chefe conhecer bem a pessoa, ela pode avaliar. E a partir daí você vê as características dele e vê o que ele precisa desenvolver. Se ele é um líder e tem baixo nível de extroversão, você vai ter que desenvolver tudo isso aqui nele. Se ele é uma pessoa conscienciosa e você quer levá-lo para chefe, você tem que desenvolver algumas capacidades de extroversão nele. Tentar ajudar
reforçar da personalidade dele algumas capacidades assim. Tranquilo, gente? Posso avançar? Então, eu vou fazer o seguinte. Semana que vem a gente tem um exercício. Eu já falei demais hoje. Então, na aula que vem eu termino o exercício. Eu termino essa explicação, que é bem rapidinha, são só 2 slides. E aí a gente faz a atividade. E agora eu vou explicar para vocês como vai ser o exercício. Vou deixar gravado. Teste de MBTI. Então, esse aqui é o questionário. Cadê o questionário? Vou pegar o 2021. Deixa eu parar de compartilhar essa parte aqui e vou compartilhar para vocês o questionário para mostrar para vocês como é que preenche. Tá? Até amanhã eu vou postar ele na plataforma. Então, vamos lá. É bem legal. É um autorretrato bem interessante. Vocês que são jovens, para vocês se conhecerem um pouco mais. E às vezes vocês podem ficar surpresos, igual alguns alunos ficam. Professor, eu não sou assim, não. O seu colega fala, você é assim, sim. E aí, se você achar que não é, pede para a namorada, para o chefe, para o namorado, para a mãe, para o pai fazer o teste. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar ele agora com vocês aqui. Deixa eu só baixar isso aqui. Peraí. Vou descartar esses rabiscos todos que eu fiz. Vou abrir aqui o... Eu não abri, não? Ah, não. É Excel. Vou trazer para cá. Rapaz, como que ele chama? O Classroom tem um defeito que ele me atrapalha muito, eu perco muita produtividade com ele. O defeito dele é que ele não... Quando eu coloco para compartilhar o computador inteiro, eu desapareço. Eu não quero deixar vocês solitários. Vocês me deixam solitários. Eu só fico olhando para a foto de vocês, mas eu não quero deixar vocês solitários. Tá? Aquela sensação que o professor... Será que o professor está ali? Será que ele gravou aquela mensagem e foi embora? Não sei. Não, isso não vai acontecer. Então, vamos lá. Compartilhar. Então, esse é o questionário que até amanhã eu posto na plataforma para vocês. Deixa eu fechar isso aqui embaixo. Deixa eu aumentar o tamanho para vocês. Primeira coisa, coloquem o nome. Não esqueçam de colocar o nome. Vocês vão subir, vão fazer o upload, mas coloquem o nome. Segundo, se você tentar clicar em qualquer lugar aqui, ele não vai deixar. Está tudo protegido, tá? Para você não fazer merda. Esse aqui é um formulário anti-merda. O que você vai fazer? Coloca o seu nome. Gente, fundamental. Quando a gente responde questionário, principalmente de personalidade, de como eu sou, a gente tem uma tendência a idealizar. Não é diferente com a questão da personalidade. Eu tento, tipo assim, eu sou de um jeito, mas eu acho que eu deveria ser do outro. Eu acho, tipo assim, eu penso que isso é melhor. Eu não consigo ser desse jeito, mas eu penso que é melhor. E ao invés de responder do jeito que eu sou, eu respondo aquilo que eu idealizo. Não é para responder o que você idealiza. Você tem que pensar no seu dia a dia para saber como é que eu sou. Eu sou assim, eu sou assado. Aí você tem que lembrar de fatos concretos. Quando eu for aqui tomar decisões, eu tomei decisão para entrar na escola de administração, eu conversei com outras pessoas, é isso e aquilo. Eu tomei decisão de terminar o namoro, foi assim, foi assim. Ou seja, você tem que mostrar como você é, não como você acha que você deve ser. Tá? Não como você... o certo é isso. Aqui não tem certo e errado. Mesmo porque eu não vou nem... vocês vão postar lá, mas não vou ficar querendo saber a personalidade de vocês. Ninguém mais vai ter acesso a isso. Depois eu vou deletar tudo. Eu só vou utilizar para nota. Inclusive, não tem nem resposta certa ou errada. E aí, o que vocês vão fazer? Eu tenho aqui, ó, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A. Então, aqui é questão 1, questão 2, questão 3. Aí, olha só. Para cada par de preferências listadas abaixo, escrever um número de 0 a 5, onde 5 significa que você tem uma preferência forte e opção a 0, que significa nenhum interesse naquela opção. Os dois números de cada par somados devem totalizar 5. Então, vamos lá para a prática. Eu vou responder como André Ferreira. Eu prefiro. Na verdade, isso aqui não é prefiro, não. Eu faço. Como eu faço. Vou ter que mudar esse texto aqui.
Como eu ajo? Eu tomo decisões depois de saber o que as outras pessoas pensam, ou tomo decisões sem consultar as outras pessoas? E eu tenho 5 pontos para distribuir. O que eu posso dizer para vocês sobre mim? Muito dificilmente aqui vai ser 0, porque eu consulto as pessoas. E aqui também, tomar decisão depois de saber que eu gosto de consultar as pessoas. Então, vai ter um equilíbrio aqui, não sei qual que vai ser. Eu diria que, tendo mais a ser assim, eu escuto muitas pessoas, mas deixo um espaço que é como se fosse como eu não estivesse consultando ninguém. Deu para entender? Eu concordo muito com a 3 e concordo menos, mas concordo um pouco com a 2. Deu para entender aqui? Eu prefiro ser chamado de imaginativo intuitivo ou de objetivo preciso? Aqui não tem nem o que discutir. Eu não sou imaginativo, não sou intuitivo. Tá? E aí por aí vai, você vai distribuindo a sua pontuação. Tomar decisões sobre quem trabalha comigo com base em dados e análises precisas, ou tomar decisões com quem trabalha com base de simpatia e amizade. 4-1, tá? Porque amizade conta. Amigos não têm defeitos, inimigos, se não tem, a gente inventa. Olha, se bobear, a amizade para mim é tão importante que eu diria que é isso aqui, olha. Você vê como eu sou uma pessoa tendenciosa. A minha racionalidade foi toda para o espaço aqui. O ideal é ser racional, né? E por aí vai. Só façam isso. O que vai acontecer, gente? Se você não... O pessoal fica apavorado pelo seguinte: se você não responder nada, aqui já tem um padrão, tá? À medida que você for respondendo, isso aqui vai mudar. Esse SFJ vai mudar. E aí vai te dar um perfil, que eu não vou falar qual. Não vai aparecer nada aqui para vocês, não, tá? E o sistema, se tiver alguma falha, ele vai aparecer pendência aqui, do tipo: se eu botei 3 e 1, não deu 5. Tá vendo? Ele vai aparecer aqui embaixo, pendência. Por favor, verificar. Volta lá. Volta lá que você... Ou você não preencheu alguma coisa. Vou fazer assim, vou botar 5 e 0 aqui. Última vez que isso aqui estava errado. Eu vou copiar isso aqui daqui até lá embaixo. Então, teoricamente, vai dar um perfil aqui. Vamos lá. Sumiu o preenchimento finalizado, tá vendo? E se eu for, vai dar isso aqui, ó, ISFP. Mudou. Não é mais aquele que era antes, ó, que era ES, e aqui tem a pendência. Você só termina quando aqui acabar e passar para azul. Tá tranquilo, então? Então, tá explicado. Deixa eu terminar a nossa gravação aqui.